O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde seu sabor, com que salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, mas sim no suporte, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Irmãos e irmãs, na alegria de nós celebrarmos a festa de São João Bosco, a liturgia da palavra desta Santa Missa nos faz um convite para assumirmos com mais entusiasmo a vocação à santidade. São João Bosco é um sacerdote que verdadeiramente colocou em prática os ensinamentos de Cristo. Viveu com alegria o discipulado de Jesus, professou a sua fé em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, porém a sua profissão de fé, ela se verificou no testemunho de sua vida. Como Jesus, Dom Bosco ofertou a sua vida para que pudesse fazer com que a graça salvífica de Jesus chegasse ao coração, principalmente dos adolescentes e jovens. Num período muito difícil, que particularmente a igreja na Itália vivenciava, estamos falando do século XIX, famílias que viviam em extrema pobreza, e nessa pobreza, as famílias eram extremamente exploradas no trabalho, nas fábricas. Inclusive, as crianças, os adolescentes, eram também muitas vezes obrigados ao trabalho, para que pudessem também ajudar no orçamento do próprio lar.
E diante desse quadro de opressão, São João Bosco, sensível ao chamado de Deus à santidade, sensível à necessidade de testemunhar a fé em Jesus Cristo, Senhor e Salvador, São João Bosco dedicou-se à evangelização dos adolescentes e jovens, criando oportunidades para que estes adolescentes e jovens pudessem ser educados, pudessem ir para a escola, essas crianças e adolescentes fossem tirados da escravidão do trabalho, pudessem ter também alimento, refeição, educação cristã, pudessem viver a vida própria de crianças, adolescentes, nos jogos, nas brincadeiras. E assim, Dom Bosco foi também formando adolescentes e jovens nos caminhos de Jesus, colaborando para que a juventude se tornasse discípulos de Cristo Jesus. Coisa linda. Verdadeiramente, Dom Bosco aplicou esse evangelho que nós acabamos de ouvir. Ele se tornou sal da terra. Ele se tornou luz do mundo. E aqui está o convite para que todos nós, cristãos e cristãs, discípulos e discípulas de Cristo, assumamos também o nosso testemunho de fé. Inclusive, na medida em que nós testemunhamos a fé como dom de Deus, como dom do Espírito de Deus, se fortalece em nós. Ela cresce. Mas se nós ficamos com vergonha, se nós nos escondemos, fazemos de conta, que basta viver a fé ali na sua intimidade, fazendo só as suas orações, sem o compromisso do testemunho, aí pode acontecer exatamente o contrário. Você pode esfriar na fé. São João Bosco, pelo contrário, professou a fé nesta prática de caridade, particularmente em relação aos adolescentes e jovens, sal da terra, luz do mundo, não escondeu no íntimo do seu coração a graça de Deus. E assim, São João Bosco, com seu testemunho, continua formando gerações e gerações de discípulos, missionários de Jesus Cristo, porque por conta do seu empenho, da sua entrega de vida pela salvação da juventude, ele também fundou uma congregação religiosa, a congregação dos Salesianos de Dom Bosco. Depois, várias mulheres também seguiram Dom Bosco, e aí surgiu a congregação das Filhas de Maria Auxiliadora. Dentre os adolescentes e jovens de Dom Bosco, alguns se tornaram sacerdotes, mas outros depois se inseriram na vida da sociedade, procurando ali no dia a dia da família, do trabalho, do compromisso com a vida da sociedade, procurando dar o testemunho da fé, aquela fé que eles aprenderam com Dom Bosco, nos oratórios. E por isso, também pouco a pouco surgiu o que se conhece dentro da família salesiana, os cooperadores de Dom Bosco. É uma imensa família, irmãos e irmãs, da qual a Canção Nova faz parte.
porque, como vocês sabem, nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, ele também foi educado na família salesiana, se tornou sacerdote de São João Bosco, sacerdote salesiano. E a Canção Nova, ela surgiu no coração de Monsenhor Jonas, exatamente com esse compromisso de evangelizar, e particularmente a juventude. E graças a Deus, por isso nós temos na comunidade Canção Nova tantos jovens que não medem esforços para entregar suas vidas pela causa do Evangelho de Cristo, do anúncio do Evangelho de Cristo. Dom Bosco, ele também ensina particularmente aos pais e mães que nos acompanham nesta celebração eucarística a importância de educar os filhos na fé. Nós também estamos aqui no Brasil, de modo particular, no começo do ano escolar, no começo do ano acadêmico. As aulas estão começando, não é verdade? E por isso, nós também contamos com a intercessão de São João Bosco por todos aqueles que trabalham no campo da educação, para que possam, seguindo o Evangelho de Jesus, realizar este pastoreio de fé, educar as crianças, os adolescentes e jovens nos caminhos do Evangelho. Por isso que nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da primeira carta de São Pedro, o apóstolo São Pedro, que exorta os anciãos, os presbíteros da igreja, para que se tornassem testemunhas dos sofrimentos de Cristo, pudessem pastorear o rebanho de Deus que foi confiado a eles, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas de forma livre, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Que assim seja na vida dos pais, que assim seja na vida das mães, que possam no seguimento de Cristo ser pastores de seus filhos, pastores na fé, educá-los na fé. Que assim seja no mundo escolar, no mundo acadêmico. Professores, professoras, diretores, diretoras, coordenadores e coordenadoras, que todos que estão envolvidos com o mundo escolar, com o mundo acadêmico, que possam também testemunhar Jesus Cristo e educar crianças e adolescentes e a nossa juventude na fé cristã. Contemos, irmãos e irmãs, com a intercessão de São João Bosco, para que possamos assumir com mais entusiasmo nosso chamado à santidade em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!